Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Energia. Dessa vez a gente está aqui em um lugar diferente, a gente veio gravar em um dos nossos escritórios em Porto Alegre, escritório compartilhado com a MA. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Frederico Bosquin, advogado de energia e diretor da Noale Energia. Frederico, um grande prazer recebê-lo aqui. Sempre um prazer. Pessoal, vamos bater um papo descontraído hoje, a gente falar um pouco de energia, botar um pouco das ideias em dia. Só vou te pedir para ficar o mais perto possível. Mais perto. Aí. Excelente, para ter a qualidade, o pessoal poder te ouvir direitinho. Tá bom. Frederico, advogado especialista em energia. Quando a pessoa entra na faculdade, na graduação em Direito, e eu vou dizer com um pouco de propriedade que eu me formei em 2011 em Direito e estava nesse meio. Não existia essa ideia do ramo de energia, né? Como é que tu caiu nessa... Cara, muito difícil. Primeiro porque a matéria ela é técnica e complexa, tá? Então é um vocabulário bem específico da engenharia. Então, todo o regramento, todas as regras aqui, então é resolução normativa e a própria dinâmica do setor que tem que ter um entendimento aí dos fenômenos físicos da energia, tá? Então não é só comprar e vender energia, como é que tu gera, quais são as particularidades de tu gerar, transmitir, distribuir e cobrar por essa energia. Então foi tudo meio por acaso, assim, eu fui fazer um mestrado e fui morar fora, fui morar em Portugal e comecei a me dedicar ao estudo de crédito de carbono. Na época, isso é 15 anos atrás. Cara, crédito de carbono também não é tão simples assim de entender, é uma parte de uma engenharia complexa dos fluxos de caixa. Então eu fui estudar isso, né? Modelos econômicos e financeiros sustentados pelo crédito de carbono, de projetos de energia, tá? Aí eu consegui um estágio lá no escritório para fazer regulação de sinistro de turbina eólica, né? Tá. Isso ainda lá em Portugal. Cara, e daí quando a turbina ela não gera, tu tem uma série de implicações que tu precisa analisar. Ela não gerou porque a manutenção foi mal feita, porque a instalação foi mal feita, porque o equipamento está falhando, porque tu não deu manutenção adequada, preditiva, corretiva, ou porque não ventou. E disso eu comecei a entrar muito na dinâmica do mercado de energia propriamente. Então é energia não gerada, mas essa energia já está vendida. Então em tese tu tem que cobrir esse teu contrato e tu tem que comprar energia de outro lugar para cobrir a energia que tu já vendeu e tu não gerou. Então é mais ou menos por aí que começa toda a cadeia de responsabilidades. Daí tu vai cobrar de quem? Do cara da manutenção, do fabricante, tu vai assumir o prejuízo porque não ventou. Então disso... Depois eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar muito com biodigestor de suíno. Em Santa Catarina tinha muito isso, aproveitamento de esterco suíno para crédito de carbono e energia. Cara, e daí disso foi muito, muito relacionado a parques eólicos aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então eu trabalhei numa boa parte do que a gente tem de parques eólicos. Depois veio a grande onda da energia solar. E eu cada vez mais tive que começar a entender, não só de modelos econômicos, né? Eu tive que começar a entender como é que funciona de fato uma obra de engenharia. Eu fui aqui parar na PUC e fiz uma pós-graduação em engenharia de energia. Aí fui lá e eu advogado no meio dos engenheiros para... Que aí sim eu tive uma noção do que era o direito de energia. Então... Direito de energia não é uma área específica, não é uma ciência jurídica, tá? Ele é uma área, um setor da economia que tem que ser atendido por advogados que vão ter que dominar, cara, um setor muito específico, tá? Que nem, sei lá, como é que eu posso te dizer? Quando a gente fala de um cara que atende o agronegócio, por exemplo, tem que entender não só de propriedade rural, de negócio, de grãos, de bolsa, mas tudo também para entender toda aquela regulamentação que rege aquele setor ali. É uma cadeia, cara. Então tu tem assim, geração de energia, como funciona, transmissão de energia, distribuição de energia, comercialização, mercado livre e mercado cativo. Todas as fontes têm tipos específicos de contratos e de formas de gerar, né? Então, assim, tu comparar um projeto de engenharia de uma hidráulica com uma solar, por exemplo, de uma eólica com um aterro sanitário, tu vai trabalhar com um ativo de energia no telhado do cliente ou numa usina remota. Tu vai trabalhar com ele no mercado cativo ou no mercado livre. Então,
os tamanhos de usinas mudam, as formas de gerar mudam, os contratos mudam, o consumidor muda, cara, riscos mudam. Então, assim, cara, e daí tem que entender muito de tributário, regulação setorial, normas, procedimentos técnicos de conexão com concessionária, que é talvez um tópico que a gente fala aqui. Como é que eu conecto a minha usina na concessionária? Que tipo de problema eu tenho hoje para conectar uma usina? E, cara, isso tu desce num nível de detalhamento técnico do projeto muito grande. Qual é o tipo de transformador que tu tem na rua? Qual é a tensão de atendimento do cliente? Então, tu sai de um nível muito grande, assim, de grandes projetos, e tu começa, como advogado, daí, a ter o desafio de entender o que está por trás ali e o que aquela regra quer dizer. Dentro de um, como eu comecei a falar, num vocabulário todo específico para esse mercado. Mas, já vão quase 20 anos que eu faço isso, então eu já tenho bastante experiência aqui montando muito projeto aqui pelo estado. Tem bastante. E tu voltou para a PUC para fazer essa especialização e aí depois voltou como docente também. Sim, eu dou aula lá, me convidaram. Cara, eu fui o primeiro colocado na minha turma, então eu fui o único advogado numa turma de 52 engenheiros e tirei o primeiro lugar nessa turma. Os caras falaram, vem dar aula aqui na parte de regulação, que ajuda muito. Mas isso é muito porque, não porque eu sou mais inteligente que os outros, cara, mas é porque o advogado ele tem uma capacidade de escrever as coisas. Então, expressar, né? Então mesmo que tu não saiba, tu dá o contorno ali, então tu acaba, cara, tu impressiona mais o professor, já que escreveu tanto, eu vou dar uma nota maneira aqui. Se tem coisa que a gente aprende aqui escrever. Mas é isso. Frederico, aí, nessa tua trajetória, 2022 agora, tu chegou ao grupo aí seleto das 100 personalidades sim, também. mais lembradas, mais influentes no setor de energia. Isso vem muito do teu trabalho anterior à Noale ou já dentro da Noale, porque ela é recente? Não, dentro da tua trajetória. A Noale tem 2 anos e a gente completou 2 anos aqui numa etapa de... Acho que primeiro falando da Noale, então... 2 anos numa etapa onde eu resolvi, então, deixar de ser só advogado, tá? E me associar, assim, então, com 2 sócios, mais um advogado e um engenheiro, o Wolf e o Lucas, ou o Lucas e o Wolf, para a gente poder oferecer uma assessoria um pouco mais completa. O que significa essa assessoria completa? O projeto de energia, ele demanda muito entendimento pré-contratos, assim, tá? Então o trabalho do advogado ele vinha sempre muito lá no final do projeto já organizado, tá? E eu sentia muita falta e muita falta de experiência e de domínio da ciência pelos meus clientes. Quem é que faz o modelo econômico? É um outro cara lá em um outro lugar. Quem é que prepara a engenharia de proprietário? É outro cara. Quem é que faz a verificação de colocar tudo isso no mesmo lugar? Isso não tinha. Então eu sentia muito essa falta de poder assessorar meus clientes de maneira mais completa. Centralizar todo esse atendimento. Centralizado. Então é o que a gente chama, assim, é o one-stop shop, assim, o conceito, ou um canivete suíço, como a gente fala. O cara vem conosco, e daí pode ser um grande consumidor interessado na redução de custo, pode ser o family office interessado em construir uma usina de investimento, pode ser o distribuidor interessado em divulgar boas práticas de obra e de equipamento e modelos de negócio, pode ser um integrador pequeno que deseja melhores modelos de contrato, enfim, eu gosto de atender todo mundo, tá? E, aliás, assim, até quanto mais eu vejo o resultado mesmo é do cara pequeno, assim, que realmente faz diferença no negócio dele. Uma assessoria jurídica bem feita e contratos bem elaborados. O cara se sente bem mais apesar de eu odiar essa palavra, empoderado. O cara fica muito mais empoderado para negociar melhor com o cliente. E, assim, tudo isso vem de uma construção de uma carreira que eu trabalho há muito tempo em cima disso, tá? Eu sempre fiz um trabalho muito forte para divulgar o setor e clarificar o setor. Então, meu LinkedIn lá deve ter seus 30 e tantos mil seguidores. E por ali começou muito uma ideia das pessoas me perguntarem as coisas sobre o setor. Daí disso surgiu um convite para ser um diretor do sindicato, do Sindenergia RS.
ali onde eu sou o diretor de energia solar e sou um dos conselheiros, e também dentro da BGD, que é lá a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Então, por ali, tem alguns dos canais que me permitem, graças a Deus, assim, poder ter voz aqui para falar e representar alguns dos interesses, mas também por ser ouvido. Tá? Então, as pessoas pensaram, o cara está tanto tempo no setor, entende muito do que fala e tal. E disso me gerou uma repercussão. Tá? Esse ano eu não me envolvi tanto em tentar angariar votos ali para ser o mais votado. Tinha que fazer campanha? Normalmente eu faço campanha. O ano passado eu queria mesmo, fiz uma campanha, disse, gente, vamos lá, vamos votar no Fred e tal. Mas esse ano estava meio que num tumulto, assim, porque a gente está num momento muito crítico aqui do mercado, né? Então eu acabei envolvido esse primeiro semestre muito no que eu tenho chamado assim, de tretas com concessionárias. Tá? E tem. Basta. E tem. Então, depois se tu me pergunta aí se eu entro e... Nós vamos falar, inclusive agora estava vendo aqui meu roteiro, né? Que eu sempre faço, eu brinco que eu sempre faço uma pesquisa a fundo, eu só não vou na ficha criminal da pessoa, mas o resto que eu consegui buscar, eu trago. Em 2018, tu encerrou tua especialização em renováveis. Isso. Tá? E no teu trabalho lá no teu TCC, tu já apontava, de certa forma, um desconforto das distribuidoras com a GD. Cara, isso faz tempo, isso já era naquela época. Era um desconforto que tu apontava ali, de certa forma. Sim. Tá? E aí eu te pergunto, hoje, no cenário que a gente se encontra hoje, né? Tu acha que esses entraves, eles têm um certo fundamento ou é simplesmente para defender o pão? É uma opinião que eu sei que é crítica. Vou medir. Meça suas palavras aí, parça. Meça suas palavras, parça. Cara, tem problema técnico sim, tá? Eu conheço muito rotinas de distribuidora de energia, advogo para algumas delas, até aqui pelo interior, então... cara, existem dois cenários aqui, tá? Eu acho que tem um nível de reprova geral, assim, que não tem fundamento, tá? Existe uma certa reserva de mercado com relação a procedimentos de distribuidoras e aceitação do modelo de geração distribuída. A geração distribuída, e quando essa energia solar ela entra muito mais na rotina das concessionárias, aqui no nível da rua, do alimentador, do transformador, cara, isso gera um problema para a concessionária, porque não é toda a rede que está preparada para esse fluxo bidirecional, e pelo menos se está preparada, não é para todo esse volume, tá? Então a gente fala muito de... a rede no Brasil, quando ela foi pensada, assim, ela foi pensada para um fluxo unidirecional, assim, tá? E de grandes usinas para o consumo. Não se pensou há muito tempo lá atrás que a gente teria, então, chegaria esse momento que tu vai gerar na porta da tua casa e tá mandando energia para a rede. Daí se fala muito da inversão do fluxo e tal. Isso. Cara, só complementar, eu retirei um parágrafo que eu... Tá? Abre aspas para Frederico Bosquin no seu TCC. A disseminação da GD induz uma grande transformação do setor elétrico, contrariando frontalmente o paradigma tradicional, marcado pela geração centralizada com fluxos unidirecionais de potência. É o que a gente fecha aspas. É exatamente o que você estava falando agora, por isso que eu quis fazer essa complementação. Que não há e talvez não haja ainda essa preparação para... Os fluxos, assim, a inversão de fluxo, ela por si só não é ruim, tá? Ela é ruim comercialmente, claro, porque tu tem toda uma espécie de redução de vida útil de alguns equipamentos, porque de fato tu tem ali um desbalanço dentro da rede, daí sem entrar muito no tecnicismo, mas muito porque uma boa parte das redes no Brasil, principalmente as rurais, de fato elas não estão preparadas para esse fluxo, e a gente chama de um fluxo de potência aqui adequado, tá? Tu teria que ter uma estrutura radial onde essa energia poderia circular de maneira mais conectada. Então, de fato, tu me pergunta, tu tem dois problemas, tu tem um técnico e um comercial, tá? O que me parece muito mais hoje é que as concessionárias transformam um problema que para elas é comercial, né? Porque ela vai ter que, de fato, subir lá no transformador lá e reorganizar a rede dela para receber essas usinas de GD. Isso para ela tem custo, tá, cara? Então não é só a cara que está acessando lá
que paga a rede, tu tem também todo um outro arranjo elétrico que a concessionária precisa providenciar. E essa preparação da rede não casa com a velocidade que a gente gostaria. E daí tu começa a entrar dentro de uma discussão a respeito da revisão da Resolução Normativa 1000, que entrou ali dando uma nova disciplina nesses procedimentos de conexão. Depois tu teve a Lei 14.300 e depois tu teve a Resolução 1059. Então tu tem 3 regras novas entrando. Uma delas mais crítica, que é que eu, na minha opinião, assim, a Resolução Normativa 1000, que regra esse regulamento todo, ela é bem mais crítica do que, por exemplo, a Lei 14.300, do ponto de vista da GD, mas é onde ninguém estuda. Então o pessoal foca muito em tentar entender o sistema de compensação, como funcionaria o sistema de compensação e todo esse tipo de coisa. Mas o pessoal perdeu um pouco do foco aonde hoje é o maior problema, que é como é que eu conecto uma usina. Então, conectar uma usina hoje se tornou um problema na maior parte dos concessionários do Brasil justamente por isso. Tu não tem uma rede preparada, a concessionária não está disposta realmente a refazer o planejamento dela, porque toda vez que eu entro com um projeto de GD, a concessionária tem que olhar como é que está a rede dela. Então, se ela vai atender esse cara, ela tem que parar de atender outras demandas para atender esse cara, porque para essa usina eu teria que refazer uma obra, um arranjo. Tem uma prioridade diferente ali. A prioridade da concessionária é diferente do cara da GD. Então essa assimetria também gera muito ruído no mercado. Soma-se a isso, obviamente, a questão econômica da concessionária, que eu estava falando da questão técnica, e a questão econômica é justamente essa. A concessionária quer ser remunerada por isso, pelo fio B. Então, hoje, olhando, a concessionária traz à tona problemas técnicos, né, que são quase indefensáveis às vezes. Mas tem vezes que ali tu tem realmente um problema técnico. Sobretensão, inversão de fluxo. E quando não é uma coisa, tu acaba sempre empurrando pro desfecho final, que é o custo da conexão. Tem sobretensão. Se ele não te negar, ele vai dizer que vai ter inversão de fluxo. Se não tem inversão de fluxo, ele vai te jogar num orçamento inviável. Por quê? Porque ele vai subir a tensão de atendimento para dizer que para tu poder operar sem inversão de fluxo, sem sobretensão e sem problemas operativos, tu tem que ser atendido no 69, no A3A, sabe? Então, de uma certa forma, as concessionárias têm uma prerrogativa de certeza do que elas fazem na rede. Isso é muito difícil de tu questionar. Tá? Mas eu acho que existe também uma grande falta de boa vontade das concessionárias em abrir o mercado delas. Então, o que se entende do mercado hoje, na verdade, por fim aqui da minha fala, é que as concessionárias estão criando barreiras para ir meio que matando essas GDs antigas que não pagam ainda o uso do fio e tentando levar tudo isso para o novo contexto, uma GD2 ou GD3. Tá? Então, esse estresse aqui, essa perda de prazos, perda de enquadramento, inversão de fluxo, 3 meses com inversão de fluxo, depois não tem mais inversão de fluxo, anula o orçamento, volta o orçamento. Tudo isso serve para que a gente vá empurrando os projetos para um novo contexto de pagamento de fio. Tá? E me parece muito claro assim, essa manobra. Tá? E daí, se tu entra me perguntando, Fred, se é certo ou se é errado, eu acho que só uma falta de clareza das concessionárias. Tá? E daí, de novo, o consumidor ele fica um pouco perdido aqui nesse negócio todo. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para contratar o Fred, por exemplo, para fazer um recurso. Sim, não somente isso, também acesso à informação de um modo geral, né? Não somente contratar um advogado para ir lá, mas a informação clara de um modo geral. A concessionária não responde, o integrador não sabe a resposta, então tu fica num ambiente mais, como é que eu digo, turbulento aqui. Então esse me parece que é o maior problema hoje no mercado, é isso. Falta de comunicação. Tudo na vida é sempre falta de comunicação, mas é muito, muito também falta de clareza nos procedimentos. A gente está ali pelo sindicato, pela BGD, questionando as concessionárias a respeito dessa clareza dos procedimentos.
E cobrando, evidentemente, a ANEEL aqui sobre o andamento desses processos. Mas, de novo, é muito difícil tu conseguir uma resposta clara para isso. Então, hoje o mercado, assim, se fosse fazer uma leitura, ele vive esse processo de alteração de regras, de aceitação também do mercado, de novas condições. Tu não vai conseguir conectar tudo que tu quer em qualquer lugar. Tá? E também uma nova realidade financeira, né, que é o pagamento do fio, né? Sim. A questão tô capaz de dizer ali, nós tivemos o ingresso da 14300, da resolução 1000, mas nós tivemos aí, a princípio, uma lacuna lá de 2012 até 2022 aí. Sim. Que 18. O quê? Que sim. Foi o 18, ele deu de 12 a 18, tu passou ali só vegetando, né? E depois de 18 tu teve a rampa. Mas aí é porque a gente... Não, estou falando de forma legislativa. Sim. De forma legislativa. Tu teve esse primeiro, a regulamentação lá em 12, e depois sim uma lei... Teve uma 687 ali que deu uma... No meio do caminho. Que eu, na verdade, fala... Tem assim, uma fala polêmica aqui, né? Mas a 687 ela deu uma bagunçada no negócio, tá? Se a gente tivesse ficado no modelo da 482 ainda, que seria usinas até o mega, se fossem usinas ainda não nos formatos compartilhados, tá? Eu acho que a gente ainda estava na 482 até hoje, tá? Muito do que incomodou as concessionárias foi muito esses modelos de as energia por assinatura, venda de energia, e usinas muito grandes, tá? Porque daí de fato sim a gente tem uma perturbação de rede grande com usinas que geram, cara, daí curva do pato, daí gera muito durante o dia, à noite não gera nada, então tu tem ali uma rede que acaba ficando ociosa, e esse custo é pago por quem? Então a concessionária olha isso aqui como um problema para ela. Tá, isso tu não, esse período que ficou assim, com essa entrada, essa que atrasou, né, que tu tem entendimento que atrasou, tu acha que isso acabou prejudicando o setor, essa entrada? Eu acho que assim, ó, normativa no meio da visão, de 12 a 18 a gente teve um período natimorto ali por uma razão muito simples, a gente não tinha paridade de rede, tá? O preço do equipamento era caro, a gente ainda não tinha um domínio muito amplo da tecnologia, quem instalava energia solar ainda era meio, como é que eu disse? O cara é meio excêntrico ainda, tá? O cara visionário. Visionário, casa grande e tal. Mas eu já trabalhava com vários projetos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, 14, 15 a gente já estava montando algumas usinas, tá? Para o cara muito visionário, assim, o cara não estava nem interessado no retorno, ele queria sair na frente. Placa de 350, cara, inversor que nem tem mais no mercado. Mas a partir de 2018, sim, a gente teve daí o que a gente chama de paridade de rede, tá? Que daí quer dizer o quê? O sistema realmente ele está comprovadamente mais barato do que energia na rede. Aí se tu olha qualquer gráfico disso, cara, o crescimento ele é muito exponencial. Tá? Então é aqui que daí a coisa começa a ganhar um contorno muito crítico, assim, tá? Que daí os números são de fato muito exponenciais e daí virou o que, cara, uma grande festa. Tá? E assim, o negócio foi muito louco mesmo. Assim, foi tu vê, muita gente... Principalmente de 20 em diante ali, principalmente. Daí sim a coisa ganhou um negócio meio fenomenal. Assim. Então tu tem muita gente vendendo muito, tu tem muito equipamento entrando, tu tem muita instalação. E daí tu tem muitos problemas de concessionário. Daí ali a coisa começa a ganhar esse ar assim, meio de guerra civil, tá? Porque daí em 2019 a gente teve, te lembra de uma nota técnica da ANEEL que falou sobre as alternativas 1, 2, 3, 4, 5? Não sou tão velho no setor assim, não. Mas aí foi ali em novembro, cara, ou dezembro de 19, que daí o pau comeu. Porque daí o que acontece, né? Muita gente se deu conta que dentro da 687 existia um dispositivo lá embaixo que falava assim, ó, esta resolução normativa deverá ser revisada até 31 de dezembro de 2019. Tá? Ela saiu a 687, se eu não me engano, ela é de 2016, eu acho. É 15 ou 16, novembro de 15 ou 16. E ela dava ali um períodozinho que o cara falou, tá, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar o troço vir, tá?
E daí, mas vai só até 31 de dezembro de 19. Pouca gente sabe disso, velho, porque está escrito lá na resolução. O que aconteceu? Lá no final do período, eles de fato vieram com uma alteração. E eles colocaram que a gente teria uma nova resolução daí a partir daquilo ali. E lá estava dito que deveria haver o pagamento do fio. Ó, cara, vai fazer, vai, mas vai pagar o fio. Aí começou a guerra campal, porque daí começou, daí era final de 19, daí ficou todo ano de 2020 em discussão. E daí o pau comendo, porque daí era não vamos taxar o sol, capacete amarelo, movimento solar livre, e, cara, toda sorte de terror e achaque em cima da ANEEL para que essa regra não fosse revisada. Foi dada aí uma moratória nessa discussão aí, durante pelo menos mais um ano e meio, aonde se chegou à conclusão dos idas e vindas, do terrorismo, que o Congresso se atravessou nessa discussão, tá? A ANEEL iniciou, então, novas consultas públicas, começou uma agenda regulatória nova, e disse, bom, os caras estão vindo com tudo. Porque, de fato, o setor tinha se tornado um monstro, na verdade. E daí ele saiu daqui, porque, assim, nessa época ali, em 2018 ou 2019, se não me engano, a ANEEL tinha feito previsões de instalação de GD que, cara, era completamente subestimado. Os caras achavam que ia ser instalado 1 giga, 2 gigas. E os caras já tinham feito tipo 8, 9, 10 gigas. Então a coisa, de fato, ela foi muito maior do que qualquer pessoa imaginava no Brasil. E daí essa discussão acabou desvirtuada da resolução da ANEEL e foi parar dentro do Congresso. Foi parar numa lei 14.300. Tá? Aí eu acho que a história todo mundo conhece. Tá? Daí pra frente, sabe o bafafá que deu, né? E daí, veja, a discussão sobre a lei, sobre o sistema de compensação, ele saiu da ANEEL e foi para o Congresso. Mas a discussão sobre a conexão das usinas continuou dentro da ANEEL, que descambou na Resolução 1000, que hoje é o ponto que pega. Então tu vê que a gente não está mais discutindo Lei 14.300, muito pouco. É uma lei que já está aí, já está estabelecida, o pessoal já está se acostumando com ela. Acho que já mesmo sem ter entendido em sua totalidade. Eu acho que ainda leva um tempo. Depois eu falo sobre ela com menos carinho, tá? Mas a lei, a resolução normativa 1000, então ela veio nessa calada da noite aí do dezembro de 21. Então 2 anos depois os caras pensaram assim, bom, então vamos fazer o seguinte, já que não revisou uma coisa, vamos revisar outra. E passou uma regra nova, que hoje é a regra que dá o contorno geral do setor. Então tudo está ali dentro. Tá? Compensar ou não compensar energia, como vai compensar? Isso aí tu teve muito pouca inovação. Tu tem consórcio, cooperativa, X, Y, Z. Tu não tem muito que inventar ali dentro da regra. Muito aspecto técnico, assim. E se tu perguntar, eu acho uma lei pessimamente escrita. Tá? Ela é uma lei que tenta ser técnica e ela é confusa. E ela peca no tecnicismo ali do setor. Porque ela não usa um vocabulário que já é natural de quem está lá dentro das resoluções normativas da ANEEL. Eu gostava muito da 482, tá, cara? E da 687 ali. Eu achava aquilo ali sensacional. Era uma resolução curta, clara, e que, cara, ela dava uma certa segurança ali. Vendeu muito o sonho da segurança jurídica, né? E primeiro o pavor, né? Primeiro assustamos bastante o cliente e depois não, é segurança jurídica. Primeiro se assustou o cliente, depois não, é tudo. Mas eu sou crítico nesse ponto, assim, porque eu falo, a gente entrou numa discussão sem pagar um pedágio, a gente saiu da discussão pagando um pedágio. Então tu não entra numa discussão com menos do que tu sai. Pelo menos não na ideia da construção ali do setor. Eu sei que a cobrança do fio ia vir, tá? Mas eu acho que o pedágio ali, ele podia ter sido melhor negociado aqui. E a lei podia ter sido melhor escrita, né? Então se envolveu muitas coisas, muitos círculos de poder ali, tá? Ó, o pessoal me ligando. Fica à vontade. Aqui não para, viu, galera? Fica à vontade.
Então, assim, muito desse momento de amadurecimento do setor é o que a gente está vivendo hoje. Assim. Então, uma nova regra de conexão que está mais alinhada aqui com a ideia do mercado livre, né? E daí depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas também a ideia que eu acho que deveria ter sido tomada lá atrás, que era uma discussão antes, propriamente até da GD, que a gente chama de tarifa binômia, que é separar fio e produto. Daí tu saber exatamente o que é fio rede, serviço, e o que é produto quilowatt-hora, que é o que a gente trabalha com energia solar. Tu gera energia, mas tu tem que entender que existem duas componentes ali dentro, que é TE e TUSD. Tá? Essa discussão não foi levada lá atrás ao cabo, sabe? Eu escrevi uma coluna hoje, essa semana, para a revista Setor Elétrico, e eu falo muito sobre isso, sobre como o Brasil ele adia discussões importantes assim, e adiar essas discussões importantes nos levam sempre para um cenário de insegurança jurídica. Não é a lei que nos leva para a insegurança, mas a falta da clareza das ideias e não dizer aquilo que tem que ser dito. Então, é mais ou menos como tu ter um casamento ruim ou tu ter um sócio ruim dentro da tua empresa, mas todo dia tu tem que trabalhar com ele, sem conversar com ele, e todo dia tu dorme na mesma cama com uma mulher, uma pessoa que tu não conversa. E daí tu não traz os teus problemas para a mesa. E o setor elétrico acabou se tornando um pouco isso. O gerador de energia, que está em conflito com o cara da GD, ele não fala com o cara da distribuição, que também está em conflito com o cara da GD. Então, tu acaba gerando problemas que se estendem e que hoje eles acabam se resolvendo como? Não se resolve. Porque a tarifa binômia não foi amplamente implementada na baixa tensão, então o consumidor de baixa tensão, ele nunca efetivamente soube o que é TE e TUSD. A gente tem separação de TE e TUSD em faturas de energia. Por quê? Por causa da tributação. E nunca por causa da GD. Porque a gente tributa TE e TUSD diferente quando tu está com geração distribuída. Então, a coisa acabou acontecendo por razões diferentes das quais a gente deveria falar. Que era, olha, cara, tu paga uma rede para uma concessionária através da TUSD, que é assim assado, que estava previsto lá em 15 de tanto de 2019, blá, 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 blá. E a gente não discute isso, cara, e a gente vai trazendo o problema até hoje. E empurrar com a barriga as discussões acaba dando a possibilidade do cenário mudar nesse meio tempo. Exato. Né, de mais pessoas se envolverem para dar mais possibilidade para falta de clareza das explicações. Quanto mais gente dá opinião, pior fica, menos claro vai ficar a tua... Então, assim, é que nem aconteceu com essa questão de tu ter uma lei. A lei, ela é grande, ela é extensa, ela é relativamente mal escrita, ela tem defeitos técnicos ali dentro dela, ela poderia e teria que ser uma grande alternativa para a gente ter um setor mais claro, justo, e que a energia solar tivesse uma integração mais ampla aqui. E deveria, na época, ter sido feita uma poda aqui nos interesses das distribuidoras, porque tu tem um conflito de interesse entre operar rede e vender serviço na tua rede. Então, a concessionária que opera fio, ela tem que operar só o fio. Ela não pode fazer mais nada ali dentro. Só que hoje ela vende serviço, ela vende seguros, ela vende GD, ela vende mercado livre, ela vende gestão, ela vende energia, ela faz muita coisa. E aqui tem uma miscelânea de atividades que vão te gerar conflito de interesse, que é o que a gente tem hoje. É o caso mineiro clássico da CEMIG, sim. Que ela nega uma conexão num dia e 20 minutos depois ela não uma proposta de conexão. Então, assim, ou é muita coincidência no mundo, ou a gente está, de fato, diante de uma brecha regulatória que permite que a concessionária tenha um monopólio natural e mantenha esse monopólio da rede, assim, né, de serviços de rede. Ela viu aí uma possibilidade de ter mais força. Frederico, em 2020, tu escreveu um artigo. Opa, cara, isso. Eu fiz pesquisa, já falei que fiz pesquisa. Não duvide.
que falava que o mercado de energia ia mudar no pós-pandemia. E mudou? Assim, eu acho que a gente subestimou também a capacidade e a necessidade das pessoas de ter um convívio mais próximo profissional. A gente acreditou muito tempo lá atrás que o mundo do trabalho mudaria para sempre, que todo mundo gostaria de trabalhar de casa, remoto e tal. Só que eu acho que hoje essa aposta, principalmente nesse nicho de mercado aqui, mais lajes corporativas, consumos, alteração dos perfis, perfil residencial ia ser muito mais simultâneo, porque tu vai trabalhar de casa, porque ninguém mais vai fazer. Eu acho que isso não se confirmou tão plenamente assim, tá? A gente precisa de pessoas para trabalhar, o trabalho em equipe ele é essencial para as empresas. Aí a gente vê os grandes multinacionais americanas, lá, o seu Elon Musk já diz que de fato o trabalho remoto fracassou e ele quer que todo mundo volte para trabalhar, e daí todos os bancos e a vida corporativa no primeiro mundo está demandando que a gente volte a trabalhar. Eu vejo um efeito da pandemia, me parece que foi muito mais caracterizado pela questão da concentração das cadeias produtivas, tá? Isso talvez foi o que ficou assim da pandemia no ponto de vista da energia e não só talvez do consumo, tá? Mas muito mais da dinâmica da distribuição dessa cadeia global aqui, tá? Todo mundo hoje está focado em diminuir a dependência da China, que é muito difícil, cara. Acho que deve ser pior que vício de qualquer coisa, de cigarro, de droga, porque a China, um prodígio deles, cara, eles acabaram criando uma sistemática da cadeia que é muito difícil de quebrar. Então, assim, eles dominam a ciência da energia solar, da bateria, do carro elétrico. Não, da tecnologia de um modo geral, eu acho, né? Tá tudo grande parte da tecnologia. Eu acho que eles da tecnologia também, mas da questão da cadeia de suprimento, os caras montam muito com muito custo barato. Então, todo mundo quer montar seus painéis, mas o cara fala, porra, cara, mas eu vou montar 20 mega de painel aqui, os caras lá montam 30 giga, sabe? Daí tu tem o inversor, o carro, a bateria, toda a indústria tá lá, então... Nós já temos produção nacional, mas não se compara, né? Mas não se compara, e daí a gente acaba criando agora o ex-tarifário, entrou aí, então vai aumentar o nosso produto, o preço do nosso produto, daí tu tem que comprar finalizado. Então eu tenho que comprar de uma empresa que montou o negócio aqui, que vai vender para esse mercado. Mas, assim, outro ponto também é que o mundo ele acabou também muito com essa questão da pandemia, tá? Pensando em qualidade de suprimento e garantia de suprimento, tá? Então muita gente voltou um pouco a olhar combustível fóssil como uma segurança de fornecimento de energia, tá? Porque, cara, se eu tenho aqui uma restrição de consumo, tá, de energia, tu começa a ter uma certa assimetria aqui entre geração e consumo de energia. Então, como tu tá ali numa dinâmica de produção retraída, muita gente voltou para onde tu considera um negócio mais seguro, tá? Que é sempre combustível fóssil. Porque ele é, cara, estocável, tu guarda, tu consegue ter um controle melhor sobre preço, tu consegue ter uma garantia de fornecimento. Guerra da Ucrânia trouxe um outro problema muito crítico para a Europa, que também foi esse aumento aqui dessa importância desses combustíveis. Então a gente viu um crescimento grande da necessidade do gás natural, muitos problemas de custo de energia na Europa relacionados a isso, porque o cara fala, tá, mas a energia solar não resolve o meu problema, sabe? Ou energia eólica, e daí muito da Europa se voltou de novo para esse grande dilema. Como é que a gente vai fazer uma transição energética segura, né? Com toda essa dependência. Hein? Com toda essa dependência do gás de um cara e do chinês do outro, né? Então, principalmente a Europa se vê nessa sinuca de bico aí de suprimento energético de qualidade. E daí os calorão batendo lá nos caras e tipo, de onde é que vem minha energia?
Cara, é do gás, o ar-condicionado tem que estar ligado no gás. Então, se tu me perguntar assim, como é que foi lá de 2020 para cá, eu imaginava que seria uma mudança bem maior, mas acho que não foi tanto assim. Não. Muitas coisas mudaram, né? Umas para pior, outras para melhor, mas eu acho que o que a gente... Tu frisou uma coisa muito importante aqui. Tu falou ali, né, o trabalho remoto fracassou. Eu também acho que a conexão entre pessoas não é a mesma através de uma tela. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Os caras da TI, né? Todo mundo que trabalha com TI. Nunca vai ser a mesma conexão, né? Sim. Enfim. Frederico, teu assunto principal, teu carro-chefe, Mercado Livre, vamos lá. A importância do Mercado Livre. Cara, assim, ó, muita gente tem, que nem tu diz, assim, o Mercado Livre, ele não é, ele é uma evolução natural do mercado de energia como um todo, tá? Praticamente todos os países da OCDE, do mundo, a gente tem mercados liberalizados de energia. O que isso quer dizer com o mercado liberalizado? Lá, uma das condições para o Brasil entrar na OCDE, tá? Que é o clubinho dos países ricos ali, tá? É que eles te exigem alguns estándares assim, sociais ou dinâmicas no país que são práticas comuns em outros lugares. Energia é uma delas. O mercado liberalizado de energia quer dizer que tu compra energia de um supridor qualquer, tanto na baixa quanto na alta tensão, quanto na média, qualquer lugar. Então, assim, todos os países do mundo desenvolvido, eles já têm mercado livre na baixa tensão, por natureza, tá? Então, tu não tem distribuidora de energia na Alemanha, na França, na Itália. Tu tem um cara que tu compra a energia dele. Tu vai lá, escolhe a energia que tu compra e entra no site do cara e compra a tua energia, tá? Só que o mundo já vê isso há muito mais tempo, então eles já abriram mão dessa discussão que a gente tem de mercado cativo de energia. Do cara que te vende o fio, ele necessariamente vende energia. Porque isso é uma estrutura de tarifação muito arcaica ainda no mundo, tá? E não é liberal, porque tu não permite competição. Venda casada. É, tipo, quase como uma venda casada. Tu leva o fio e leva energia. É, tu leva energia. Então, assim, isso é um troço muito arcaico que a gente não consegue evoluir. E essa é a chamada tarifa binômia. Tá? Então, quando a gente implementa a tarifa binômia, fio e produto, a gente tem mercado livre. No Brasil, a gente só tem a partir dos sujeitos lá com demanda até 500, ou a partir de 500, e agora, em janeiro, a gente abre para todo o grupo A. Tá? E o que isso quer dizer, assim? O grupo A, ele representa 1% mais ou menos das unidades consumidoras, tá? Mas ele representa metade do consumo. Tá? Então, a distribuição é essa. Eu tenho 1% das unidades consumidoras e 50% da energia. 99% das UCs são de baixa tensão, com 50% do consumo. Então, na minha cabeça, a evolução natural, ela se dá quando o grupo B vai continuar sendo atendido pela geração distribuída. Tá? E ainda vai ter um tempo até a gente conseguir evoluir nessa discussão. Mas o governo fala que um ponto ideal de convergência ou da extinção desse mercado cativo seria 2028. Tá? O problema do mercado cativo para o grupo B, eu acho que é a gestão. É impossível fazer gestão para muita gente hoje no Brasil. Tu não tem e a própria pessoa, eu vou fazer a minha própria gestão da minha energia. O brasileiro não é tão atido assim a isso, tá? Mas traria sim uma grande possibilidade da gente trabalhar com redução de custo de energia. De energia. E a gente focaria só em fio e a gente teria um problema energia de uma certa forma endereçado através de leilões de potência, leilões de reserva de capacidade, enfim, lastro, como a gente chama. Esse é um tipo de ponto que a gente trata. Mas o que eu quero focar aqui contigo é, se tu olhar, qual é que é o final do período de transição da geração distribuída? 29? Tá. E o que eu acabei de dizer sobre a abertura do Mercado Livre 28. Na baixa tensão em 28. Então, quando isso eu escrevi no artigo essa semana passada, assim, na minha cabeça é tão claro isso que a ANEEL, ela empurrou o pagamento do fio da geração distribuída escalonadamente para os consumidores para 2029. Então, o que acontece?
eu estou empurrando o problema fio para frente ou eu estou implementando gradativamente o pagamento do fio para que o meu consumidor consiga ter essa clareza de ideia de que ele paga uma coisa a fio e outra energia. Para que daqui lá em 2028 e 2029, quando os dois mercados se convergirem, a gente vai ter muito provavelmente a extinção do mercado cativo. E vai ter aqui um legado desses contratos de geração distribuída, aonde tu vai ter esse cara operando todos eles fatalmente no mercado livre de energia. Então a GD, no sistema de compensação, em tese, ele tem tendência de sumir. Tá? Pelo menos na comercialização de energia, no crédito, digamos assim. A gente ficaria muito no crédito da usina junto à carga. Nessas usinas remotas que destinam crédito para compensação, é muito provável que aqui tu vai ter uma extinção desse modelo e tu vai ir todo esse modelo de usina para dentro do mercado livre de energia. Tá? Pelo menos até 2045 que a gente ainda tem esses. Então, na minha cabeça, tudo vai funcionar um pouco como o mercado livre de compra e venda de energia, de precificação. E tudo vai acabar meio que se convergindo. De que forma isso vai acontecer eu não sei, mas a gente vai ter uma convergência dos dois mercados. E o mercado livre, ele não é um inimigo do integrador, muito pelo contrário. Ele é para onde ocorre hoje o deslocamento dos consumidores de GD. Tá? Então, de GD ou de energia solar. Então, o cara migra para o mercado livre, por quê? Porque o preço hoje de energia está barato. Né? Então, eu não vou fazer uma instalação solar no meu telhado. Eu vou migrar para o mercado livre, porque ali eu vou encontrar 20% de desconto da minha conta de energia. Ótimo. Só que o cara do mercado livre, ele tem muita simultaneidade. Porque é comércio e indústria, porque é grupo A. E esse cara, ele trabalha durante o dia. E se ele trabalha durante o dia e tem muita simultaneidade, e a maioria deles atende público, ou tem processo fabril, cara, esse cara tem telhado. Então, é absolutamente natural que o primeiro momento do cliente é migrar para o mercado livre para buscar o desconto. Quando ele vê o desconto na conta de energia dele, então, por exemplo, ele tem uma fatura de 30 mil, ele vai começar a pagar 22. Ele vai ter 8 mil reais todo mês no bolso dele de desconto. O que ele vai fazer com esses 8 mil? Ele vai comprar o sistema solar, cara. Porque tu vai usar o desconto do mercado livre, que não vai ser para sempre, porque o preço de energia não fica barato para sempre, para garantir o teu desconto perene. Então, o integrador que conseguir entender essa lógica, o cara fatalmente vai conseguir vender para um outro mercado. Então, o teu inimigo não é o mercado livre. O teu inimigo é o gerador, a distribuidora, sei lá quem for. Pode ser uma nova ferramenta de venda, inclusive. Tu precisa de uma nova ferramenta de vendas de grupo A de mercado livre. Tu precisa entender a viabilidade da compra e venda de energia no mercado livre. Tu precisa saber fazer essa conta. E não é difícil. Hoje é um produto que a gente mais vende na Noale, é de fato autoprodução. Por quê? Porque o cara vai migrar para o mercado livre. Ele não vai ficar no cativo no grupo A. Ele está ali marcando ponto bobeira. Ele vai migrar. Quando ele migrar e ver o desconto, ele vai pensar, bom, essa é a minha primeira etapa. É entrar no mercado, entender o mercado e sentir o gosto da energia barata. Depois que ele fizer isso, tu não dá um ano pro cara, ele vai começar a se perguntar, e se eu tapar esse telhado aqui de placa? E quem já está no mercado livre e quer economizar, aí tu vai para autoprodução. Vai para autoprodução e assim, é o momento que está acontecendo agora. Se tu depois entrar, eu cito muito nas minhas palestras. Esse número ele muda mês a mês de acordo com a curva de produção, tá? Mas entre o ano passado e esse, a gente tem um aumento da geração fotovoltaica por autoprodutores no Brasil de 633%, tá? Então, se eu considerar 22 e 23, esse número já teve 800%, tá? A geração de energia fotovoltaica por autoprodutores o mercado livre aumentou do ano passado para esse 600%. Tá na média, até esse presente mês. O que isso quer dizer, cara? Se tu botar isso num gráfico, tu tem uma curva assim. Ó. Então, já lá em 2018 eu falei que teve aquela paridade da rede da GD, né?
A tecnologia estava ali só esperando. O preço da energia no cativo deu aquela subidinha do último reflexo da barbeiragem do governo lá da Dilma, e daí a conta veio mais 20% de aumento no 2018. Cara, a migração foi maciça para a GD. E agora tu já tem paridade no Mercado Livre. Então quer dizer que a energia solar ela já está acontecendo no Mercado Livre, e claro, ela ainda tem uma aceitação pequena. Tu vende pouco porque a tua venda é complexa. Porque tu vai vender para um cara que tá... Cara, esse cara ele compra 10 milhões de reais de energia por ano. Ele não tem uma fatura de... Ele não gasta 12 mil reais por ano de energia. Ele gasta 10 milhões, 12 milhões, 20 milhões. Ele pode ser um shopping center, ele pode ser um galpão logístico, um galpão refrigerado, um condomínio de indústrias. A gente faz muito no interior, no Nordeste, condomínio de hotelaria de beira de praia, beach park, frigorífico. E o que a gente mais tem pego hoje é indústria com telhado, e o cara assim, cara, eu vou gerar minha própria energia. Porque daí a energia não comprada é imposto não pago, né? Se gerar junto à carga, tu diminui a tudo de volumétrica. Então, a gente usa uma métrica de custo evitado da energia no Mercado Livre, que guarda muita relação com a eficiência energética. E daí tu acrescenta várias rubricas em volta disso. Tributo, o efeito contábil de acreditar ou não em imposto, CMS, PiscoFins, mas também essa redução da tua volumétrica. Tu pega shopping center, cara, pega um shopping center de tarde no Nordestezão da vida ali, o cara tapou o estacionamento de placa. Cara, o relógio do cara tá parado, velho. Paradinho, não tá consumindo nada, nem energia, nem fio, nem nada, tá parado. Tá só no estacionamento mandando pro ar-condicionado. Por quê? Porque, cara, 70% de um custo de um shopping no todo é ar-condicionado. Então, assim, quanto mais quente lá fora, mais eu tô gerando, menos ar-condicionado eu tô usando. E daí tu consegue fazer alguns acoplamentos aqui até de bateria, de tecnologia, de automação, porque tu já está gerando 2 horas ali, principalmente no Nordeste, que fica claro 5 da manhã. Então, 5 da manhã os caras já estão com o solzinho batendo e os inversores acordam. Já ligou. 5h30 já ligou. Então, assim, tu já está botando energia para a bateria que vai mandar para o horário da ponta da noite, sabe? Então, tem muita tecnologia que entra nesse novo negócio aqui. Tá? E o mercado vai mudar muito ainda, porque... mesmo que os caras falem assim, o mercado solar tá ruim e tal, não sei o que, não. O mercado não tá ruim. A energia solar ela vai fazer parte da nossa vida, seja no mercado cativo, seja no mercado livre. Ela vai fazer parte. Porque é a tecnologia dominante, porque é a tecnologia modular, porque é uma tecnologia dominada, ela é barata, e ela permite, por exemplo, esses acoplamentos de baterias. Então, assim, não é que a energia se tornou, ou o mercado de energia está em crise. O modelo de negócio desenvolvido por alguns integradores, ele passa por uma crise. Porque tu não te preparou, porque tu não entendeu direito esse momento, tu não fez tua reserva, tu não nichou direito, tu não te associou com bons produtos, ou tentou muito tarde, ou porque tu entendeu que era só pegar a fatura de energia, multiplicar lá pelo não sei o que, divide por placa, entra numa plataforma, compra o sistema, instala para o cara com um terceirizado e tá feito brick e ganhou dinheiro. Isso funcionou. Até certo ponto. Até certo ponto. Então agora a gente entra num outro nível onde a energia se torna uma solução. E daí tu tem que entender que tu tem que vender serviço, gestão, viabilidade, automação, projeto e equipamento. E daí dentro desse mundo novo, a energia ela não é uma solução pura e simples de tu ir lá e vender um pedido de equipamento e instalar no telhado do carro. Tu tem que entender que o mercado hoje ele vem muito mais numa necessidade de
entender o cliente, fazer uma venda consultiva, entender de tarifação, não só quanto consome, mas como consome. E isso envolve qual a atividade do cara, qual o processo fabril. Eu tenho processo de montagem ou processo crítico. Como é que é o processo do cara? Eu posso mexer nisso, eu posso alterar turnos de produção, eu posso trabalhar com o horário de almoço dividido em turnos, para não perder produção no meio-dia. Eu consigo trabalhar com turnos, eventualmente, cara, pedalo o cara para o domingo para trabalhar, por exemplo, porque tu vai estar gerando, porque eu gero junto à carga. Eu consigo deslocar o horário de produção para o horário mais dentro da simultaneidade. Então, tudo isso são coisas que hoje a gente olha muito e trabalha com processos de algumas indústrias, aqui até pelo Vale aqui das Fumageiras. Os caras adequam a produção, porque para ele botar um cara, meia dúzia de cara para trabalhar no domingo, é melhor do que colocar todo mundo dentro de um barracão para trabalhar no sábado, ou no dia da semana. Então, eles fazem o que? Eles aumentam a simultaneidade mexendo em processos. A gente fez um projeto dentro de uma rede de farmácia lá no Nordeste, que eles faziam instalações junto ao ponto de consumo com ar-condicionado. E eu sugeri para eles, cara, me dá um histórico de vendas. Faz um histograma de vendas aí para mim pelas notas fiscais. Qual é que é o horário que tu mais tem gente dentro da loja? Porque eles abrem tipo 6h30 da manhã, 7 da manhã, a loja está aberta, mas não vende nada. Então para que o ar-condicionado está ligado? Então para que tu está com toda a tua automação ligada, todas as luzes estão ligadas? Então por que vocês não conseguem trabalhar com uma automação, uma mecanização, daí automação de ar-condicionado? Daí tu vê lá pelos Bematec lá, tu consegue saber exatamente qual é que é a distribuição das horas que tu vende mais produtos. E os caras descobriram que é sempre nos horários de intervalo de uma coisa ou de outra, do fim do dia, do meio do dia. Para quê? Para que o ar-condicionado ele dá uma bombada numa hora e simplesmente na outra hora ele dá reduzido. E tira tudo isso e começa a mandar energia para a rua. E para de mandar para o... Então, assim, essa inteligência da eficiência energética volta com muita moda agora. Então, a energia não consumida vale mais que energia comprada e jogada fora, ou gerada e jogada fora. Muita gente olhando para esse mercado, então transportadoras de energia, transportadoras de carga, que tem pavilhões gigantes, já usam também muito disso. Troca de empilhadeira a gás por empilhadeira elétrica, por exemplo. Que, cara, é grana. Quanto é que tu gasta com gás no mês? Sei lá, 20 mil, 30 mil. Compra uma empilhadeira elétrica e deixa ela carregando ali. E roda, vai rodando as empilhadeiras, tira, trabalha 2 horas, carrega de novo, vai. E frotas elétricas também de caminhãozinho que circula dentro da cidade. Que é um caminhão menor, que carrega aqui. Então, meio muito pela parte da onda verde, mas também muito por uma economia que tu tem. Então, se o diesel está caro... Então, assim, eu emendei uma pergunta na outra que tu falou assim, tu acha que o trabalho vai mudar muito, mas eu acho que o mercado vai mudar muito. Ele passa por um filtro agora, né? Ele está filtrando. Exato. Quem está dentro dele, ele está filtrando e está se modificando. Quem tem o seu modelo de negócios mais adaptado, tá ok. Quem não tem... O problema não está na tecnologia, o problema não está no mercado solar, o problema não está, muitas vezes também, não está só na concessionária, né? Mas o problema também está na forma como tu vê o mercado e para quem tu vende. Tem cliente meu que está muito bem, tem cliente que está passando a perrengue, mas de uma certa forma eu falo, a tecnologia vai ficar. Essa que é o que acontece no mundo. E assim, o Brasil tem uma grande vantagem sobre muitos outros países do mundo. A gente tem um sistema interligado realmente nacional, coisa que os Estados Unidos não tem, uma boa parte da Europa não tem isso, a Austrália não tem, Índia, nem se falando, que são os grandes mercados hoje. Então, a notícia desse fim de semana é que a Alemanha passa por seríssimos problemas de conexão do seu grid.
Tá? Eles não conseguem levar a energia de um ponto para o outro sem ter problema. Então é muita renovável no lugar, muito não sei o que no outro. Então eles também estão com esse tipo de problema. E na Austrália, eles têm lá um quinto das casas tem energia solar, um quarto das casas tem energia solar, um quinto das casas tem bateria. Por quê? Porque a rede dos caras não é ligada. Não é interligada. Porque a Austrália também é um deserto. Então o cara liga ali meia dúzia de... Só tem na beirada, você tem na beirada. Você tem gente na costa e deu. Então ali o resto não é. E os Estados Unidos também não é. Eles têm, cada estado tem uma política, tem 3 grids, tem 3 grandes grids no país, e eles estão passando bastante problema. Então, assim, os americanos hoje pode-se dizer que eles enfrentam um gigantesco dilema no setor deles, que é o grande pacote lá do novo governo deles, o Biden, cara, a gente precisa voltar a gastar dinheiro em linha de transmissão, senão a gente não vai... Infraestrutura, né? Como infraestrutura. Então eles estão com uma infraestrutura muito velha, rodovia, tudo, e principalmente infraestrutura elétrica. E tá faltando energia para os caras. Porque assim, tá pegando muito problema de calor, e daí é Texas, Califórnia, muita nevasca. Então hoje eles já olham muito assim, como é que eu construo um negócio que vai ser destruído? Porque ou é tornado, ou é nevasca, e daí todo mundo então tá olhando para quê, cara? Gerar minha própria energia, acumular aqui numa bateria, que de repente eu consigo ter, pelo menos eu sobrevivo 2 dias sem energia elétrica. Tá? Teve lugares lá no Texas, 7 dias, 8 dias sem energia, que tá tudo, fora lá no Porto Rico, lá, que acho que os caras devem estar 6 meses sem energia. Ixi. Ainda sobre o Mercado Livre, riscos existem nessas contratações? Cara, essas adesões ao Mercado Livre? Assim, o Mercado Livre, cara, não é uma ciência tão fácil assim, tá? Tem riscos, tem sim, não é um negócio fácil de fazer, tu tem que ter uma boa assessoria, tá? Normalmente tu tem que ter muito cuidado com o valor de contrato e prazo, tá? Tu tem que ter ali um certo estômago aqui para ir atrás de uma energia barata, tu tem que ir atrás de um bom gestor, tu tem que ir atrás de alguém que de fato compre um suprimento essencial teu. Daí a gente tem hoje no mercado, grandes empresas já trabalham isso internalizado, tá? Tu já tem teu gestor de energia dentro de casa. Empresas médias terceirizam para uma estrutura, tá? Isso tem um custo, né? E claro que tu tem que sempre te atentar assim, estou comprando energia boa, ou seja, o cara vai me entregar energia? Isso também é um dilema. O preço que eu estou pagando é um preço justo, tem que confiar no meu gestor de energia. E as características da minha energia me atendem, daí tu tem um modelo de energia, né, na minha flexibilidade, que é os montantes mensais, na minha sazonalidade, que é eventualmente eu distribuir pelo ano, né? Eu vou ter férias coletivas em janeiro, no meio do ano, aí eu sazonalizo o volume. Eu tenho que fazer uma modulação diária de consumo para poder saber como é que eu tenho essa distribuição do consumo diário, que a gente fala em modulação, né? Eu vou ter uma injetora de plástico, uma estamparia que vai entrar em determinado momento numa prensa que deu teu pico de carga. Eu preciso entender isso dentro do meu contrato. E depois, assim, flexibilidade, modulação, sazonalidade. E daí a gente olha muito também preço, né, cara? Estou pagando bem ou não? Fonte incentivada. Então, assim, só que aí eu te faço um outro contraponto, assim, que seria... Como é que é a forma mais segura de eu estar no Mercado Livre consumindo energia quando eu tenho ela gerando no meu telhado? Mas assim, a migração para o Mercado Livre como autoprodutor, tá, que é basicamente ali eu gerar minha própria energia no Mercado Livre em contraponto à expressão autoconsumo, né, na GD. A gente fala de autoconsumo. Sim. No Mercado Livre a gente chama de autoprodução. Uma no cativo e outra no Exato. É eu gerar minha própria energia. Então assim, o meu risco é de geração. O meu risco não é de mercado, não é de preço. O meu risco, de fato, é de geração. Então a gente fez até um projeto para um cara aqui que tinha um pavilhão refrigerado aqui da região metropolitana. E ele me perguntava muito,
Cara, mas e se eu for pro Mercado Livre, se eu migrar pro Mercado Livre, eu vou ficar sem energia, vou não sei o que. Eu falei, cara, inclusive, tu vai estar com a tua geração junto na tua carga. Claro que se cair a rede, tu cai junto, né? Mas isso acontece em qualquer mercado. Não é porque tu tem solar ou não que tu vai conseguir. Só se tu tiver tuas baterias. Mas o fato de tu ter tua própria geração junto no teu telhado, ele te dá uma blindagem econômica e comercial. Tu vai trocar o custo variável de energia pelo custo fixo de compra de equipamento. Então, assim, tu sabe exatamente quanto tu vai gastar com aquele volume de energia nos próximos 25 anos. Ponto. Tu não tem nem que te preocupar, cara. Porque tu provavelmente vai comprar um equipamento num leasing operacional de alguma empresa. A melhor forma de tu migrar para o Mercado Livre é migrando sentado em cima... Ou sentado não, tapado com os seus painéis. Pelo teu próprio painel. E aqui tu consegue fazer essa expressão que eu uso muito. Tu troca o custo variável da energia pelo custo fixo do equipamento. Tá. Então, se hoje tu me perguntar, esse é o melhor formato de tu ir para o Mercado Livre, cara, gerando a própria energia. Excelente. E, Frederico, para a gente encaminhar aí para o nosso finalmente, eu vou fazer um questionamento que eu faço com todos os entrevistados aqui. Bate pronto. Tu tem aí, tu disse há 20 anos de mercado? Sim. Por aí, né? E nesses 20 anos de mercado, certamente tu passou por poucas e boas, várias histórias, coisas engraçadas, perrengues, enfim. Né? E aí eu já tive aqui histórias de gente que foi palestrar e tinha gente fumando vape na frente da palestra. Já tive essa história contada aqui. Já tive história aqui que um empresário recomprou o seu primeiro carro que ele deu de entrada para abrir o negócio e depois de 20 anos encontrou o carro rodando e comprou de volta o carro. Já tive essa história. Então tenta resgatar na tua memória aí alguma história interessante que tu lembra. Eu já fui fazer de projeto. Eu tive uma vez um cara meio engraçado, assim, um senhor me chamou na Bahia. Na época, cara, instalaram para ele uma usina de 5 megas para um sujeito numa fazenda. Aí ele pegou e me ligou assim, ele falou, cara, eu tô achando estranho porque eu tô com muita energia aqui, cara. Eu não tô conseguindo consumir essa energia toda. Eu fui lá, fiz uma conta de padeiro com ele assim, falei, cara, o senhor precisava de uma usina de 500 kW. O senhor precisava de uma usina de 5 megas. Mas e como é que me venderam isso? Ele falou assim, cara, eu achei que o preço estava bom e pior é que na verdade estava bem barato na época, cara. Ele foi lá e comprou 5 megas de usina, cara. E não sabia o que fazer com a bendita da usina do cara. Ele estava usando isso aqui. Daí ele tinha lá, cara, assim, ó, milhões de quilowatts lá armazenado. Eu fui lá, fui resolver o caso dele. O que eu fiz? Eu peguei e separei a usina da fazenda dele, pedi uma ligação nova na usina, e separei a usina e falei, vamos alugar essa usina para um sujeito, era na Bahia, em Salvador. Com o dinheiro do aluguel da usina, a gente compra uma usina de 500 para o senhor e constrói uma nova usina de 500 para ti. Resolvi o probleminha do velho. Cara, tive uma vez um sujeito também na Bahia, cara, que ele comprava a cada 3 anos, sei lá, 5 mil baterias de caminhão. Porque ele tinha que fazer movimentação. 5 mil? 5 mil baterias de caminhão. Ele ligava lá na Moura lá, e mandava vir 5 mil baterias de caminhão. Porque ele tinha um off-grid que ele operava lá com uma usina fotovoltaica para movimentar um pivô, porque ele não tinha rede elétrica, né? Era isolado? Era totalmente isolado, a concessionária não atendia ele, o cara tinha muito problema de rede, daí ele falou assim, eu cansei dessa merda. Então ele disse que tinha um sujeito lá que passava só trocando bateria, tira a bateria, bota a bateria, tira a bateria, bota a bateria, ele ficava medindo lá. Um negócio meio um off-grid caseiro. Assim. Eu ia dizer, bateria da Moura de caminhão. Isso era uns 8 anos atrás, cara. Isso deve ser 2016, eu acho que eu fazia isso. 15, 16. Cara, eu já andei muito pelo interior do Brasil fazendo usina, já vi muita coisa. Já andei lá pelo interior da Bahia, interior do Piauí, interior do Rio Grande do Norte. Já fiz usina centralizada. Já vi muito problema de obra em usina. O pessoal acha que é meio Lego, assim, ir lá e construir a usina, ela tá pronta, bonita. O consumidor muitas vezes não tem noção do que acontece por trás da usina. E daí tu tem erro de engenharia, cabo de cobre, cabo de alumínio, cabo prensado, cabo dobrado, MC4 mal conectado, MC4 pirata,
painel fotovoltaico falsificado. Como falsificado? O cara compra um lote de painel qualquer lá, tira o selo do painel, vai numa serigrafia, manda fazer o selo de uma marca famosa, cola e vende, cara. Sobe o preço, óbvio. Aí daí tu compra por um painel lá, tira 3. Até a potência do painel tu não tem como saber qual que é, cara. Então tu não tem nada. Tu pega o datasheet ali atrás, tira, cola em cima. Já vi isso também, vi muito isso. Agora acho que não é mais tão comum, acho que o pessoal tá mais ligado. Isso eu vi há 2000 e a gente pegou um caso bem engraçado, que era, eu apelidei lá, a usina do cara era ninhada de caramelo, de cachorro caramelo. Porque, cara, tinha pelo menos uns 5 tipos de painel na usina do cara. Até os tamanhos eram diferentes. Olhava de cima, era tudo. Eu olhava de cima, assim, os caras. Não, o cara não via, eles não viam, ninguém via. Todo mundo olha para o negócio e é painel solar. Painel é painel. Então, assim, não existe uma ciência por trás daquilo ali. Tu pega um painel, bota ele numa estrutura, liga um cabo, liga numa caixa, que liga numa outra caixa, que liga na outra caixa da concessionária e tá feito o negócio. E daí, quando a gente olhou, o cara, ele me reclamava, o cliente me ligou lá um dia e falou assim, Fred, você que tem advogado, né, mas a gente foi, daí ele pagou a passagem, eu fui lá ver a usina do cara, uma usina de 75, assim, que eu falei que era a usina da ninhada de cachorro caramelo, que era um de cada pai, assim. E daí, eu olhei a usina e falei, cara, o inversor ligado, desligado. E eles achavam que o problema era o inversor. O inversor tava salvando a vida, né? Aí tava segurando tudo. Ele dava muito mismatch, tá? E daí eu não sei o que acontece ali no efeito, um deles bate com o outro e a coisa vai pro saco. A gente já pegou a usina com 2 inversores diferentes. Os caras instalaram 2 inversores diferentes numa mesma usina. Não sei o que estava acontecendo lá também. Ela ou desligava um, desligava outro. Cara, eu já vi o cara instalar uma usina num dia, no outro dia os caras depenaram a usina do cara. Num dia ele fez a usina, postou as fotos no Instagram, fez a foto com a família e na mesma noite que foi, os caras encostaram um caminhão lá e já roubaram ele. Tudo. Cara, e roubaram, se eu não me engano, cara, eram, sei lá, quase 1 tonelada de equipamento. Credo. Roubo de usina tem bastante. Mas não vê, né? Encostar um caminhão, porque não é uma coisa rápida, né? Que tu passa e pega e... Rio de Janeiro daí também. Aí ali tem sempre... Mas, cara, eu já vi de tudo. Eu já vi usina montada em moeirão de madeira no interior, aqui pra fronteira, é bem comum, cara. Eles fazem de madeira. Um pouco de eucalipto. Sim. Se bem tratado, acho que até não tem problema, cara. Mas é que o pessoal não faz a fundação direito. Então tem que... O cara faz ali um baldinho de... Os caras pegam e enfiam um toco de madeira num balde de cimento, enterra o balde e acha que tá feito. Aí bate aquela ventaninha, cara, a usina vira inteira, assim. E daí, vira, aí desvira de novo e bota pra funcionar e acha que tá funcionando. Então, assim, cara, eu já vi muita coisa errada, assim, usina, inclusive de processo judicial. Mas o mercado, ele tá se profissionalizando, cara, já foi muito pior. Eu acho que a primeira vez que eu vi uma usina solar foi em 2015, eu acho. Por aí. As aberrações estão acabando. Não, as aberrações, assim, ó, tu ainda pega o solar da depressão, tu tem bastante coisa errada. Mas o integrador, assim, ele tá se profissionalizando, os equipamentos também estão melhorando, o pessoal tá subindo um pouco o nível, mas demorou, assim, cara. Demorou bastante. A gente tem muita usina hoje, o meu maior foco de processos judiciais são as usinas com mais de 3 anos, tá? E que ela tá performando 50% do projetado. E daí, cara, tu tem que entrar lá pra dentro e achar o problema. Mas tem uns traços cômicos, assim, tu vê de tudo, cara. Tu dá risada, assim, porque o mundo da GD também colocou no protagonismo consumidores e alguns empresários meio folclóricos, assim, do setor. Então, tu conhece cada figura nesse Brasil que dá pra dar umas risadas aqui, cara. Muito churrasco comigo fazendo aí do interior, montando usina pro pessoal. Quando tu parar de escrever artigo, tu escreve um livro dessa história. Cara, eu acho que daria pra escrever aqui crônicas do mercado de energia, cara, porque tem história, velho. Tu pega cada biboca aí pelo Brasilzão que os caras estão instalando usina
E, cara, é assim, no fundo, todo mundo tem sempre um negócio, né? Todo mundo quer energia boa, de qualidade, para produzir mais, para gerar mais, para fazer mais, para convencer o filho a ficar no campo, para botar internet para a filha, para botar segurança, para ter produção, para ter um secador, um movimentador, um silo. Então, acho que, no fundo, assim, se você me perguntar o que eu aprendi de todos esses anos assim, no Brasil, é que a energia solar ela trouxe um negócio que o pessoal não conhecia assim, mais, que era um pouco de tecnologia, assim, e muita qualidade de vida para os caras do campo, assim, cara. E daí tu vê muito isso, assim, é bem claro, assim, nítido. Cara, as fazendas ganham monitoramento, cercamento, iluminação, que às vezes não é sempre que tem, para tu ter monitoramento de câmera, monitoramento do negócio, daí tu começa a melhorar teu processo produtivo, o teu tambo de leite, tu consegue ter as placas solares lá para refrigerar, para mandar um ventilador lá para os frangos, tu consegue ter lá um chiqueiro mais adequada ali para os bichos, tu consegue uma ordenha mecânica, tu consegue ter um silozinho pequeno para movimentar a tua soja. Então tu vê que o negócio solar ali, cara, ele faz um benefício ali que às vezes tu não tá vendo ali, mas que pro cara faz muita diferença, porque daí o cara te explica que energia é produção, é que nem um trator que o cara bota. Então, isso eu sempre vi muito assim, cara, como é que tu volta lá 2, 3 anos e a fazenda do cara tá outra coisa. O cara botou um tambo de leite, aí tu já consegue gelar o leite, aí tu já tem energia, daí tu já consegue guardar, daí tu já começa a montar um laticíniozinho, daí tu faz os teus queijos, aí tu já monta outra coisa. Então, tudo isso tu consegue ver, assim, nesse desenvolvimento mais distribuído mesmo, assim, pelo Brasil. E, cara, e tecnologia, porque daí tu também traz muito para nós, assim, essa massa de engenheiros, eletricistas aí, que até então trabalhavam com um negócio que hoje todo mundo é especialista, né? Tudo rei de WhatsApp. O papel aceita qualquer coisa? Os caras são rei de WhatsApp, sabe fazer tudo, domina tudo. Mas é isso, cara. As histórias de só quem tá em campo. Velho, eu já pode ver, né? Eu já arrendei muita área para parque solar e eólica, né? Então tu tem que ir lá no interiorzão, falar com o fazendeiro e arrendar a área dele. Nós vamos botar um aerogerador aqui, vamos botar uma fazenda solar aqui. Cara, daí tu tem que falar a linguagem dos caras, e daí tu tem que ser muito humilde com os caras. Tu não vai chegar. Eu não de terno. Tu não vai me vir fazendo uma palestra de terno. Eu dou uma palestra normal. Porque o público também é muito, muito humilde, assim, né, cara? Nordeste, então, Nordeste fazenda é muito humilde, assim. Mas... Frederico, obrigado por compartilhar com a gente nesse tempo aí. Eu que agradeço, velho. Tuas histórias e é um grande prazer te escutar e estar por dentro de todas essas novidades também da parte de energia. Esse foi mais um episódio do Conversa com Energia. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também aproveitar esse áudio no Spotify. Um abraço e até a próxima. Valeu.